Em 607, construtores japoneses concluíram um pagode de madeira na província de Nara. Ele não continha nenhum prego, nenhum parafuso e nenhum fixador metálico de qualquer tipo. Desde então, 46 grandes terremotos atingiram a região. Em 1995, o terremoto de Kobe matou mais de 6.000 pessoas e arrasou edifícios modernos por todo o Japão. Engenheiros correram para inspecionar o antigo pagode. Eles não encontraram nada, nem sequer uma única rachadura. Ao final deste vídeo, você descobrirá por que esta técnica foi deliberadamente enterrada e como você mesmo pode utilizá-la. O complexo do templo Horyuji fica a cerca de 30 milhas de Osaka, em uma região que experimentou algumas das atividades sísmicas mais violentas da Terra. O pagode principal eleva-se por 5 andares no céu, construído inteiramente de cipreste japonês. Por 1.400 anos, ele viu novos edifícios surgirem ao seu redor. E por 1.400 anos, ele viu esses edifícios caírem. O terremoto de Kobe, em 1995, registrou 6,9 na escala Richter. Prédios de apartamentos de concreto desabaram como panquecas. Escritórios com estrutura de aço retorceram-se e colapsaram. Rodovias elevadas desmoronaram sobre as ruas abaixo. O antigo pagode deveria ter virado entulho. Todos os cálculos da engenharia moderna diziam isso. No entanto, ele permaneceu de pé. Sensores instalados durante os tremores secundários mostraram a estrutura balançando até 6 graus, em relação à vertical. Depois, ela retornava perfeitamente à posição vertical. As juntas não mostravam nenhum sinal de estresse. Isso não foi sorte. Estruturas antigas de madeira usando marcenaria tradicional tinham taxas de sobrevivência que desafiavam tudo o que os códigos de construção modernos assumiam sobre resistência a terremotos. Do outro lado do mar, na China, há evidências ainda mais dramáticas. O pagode Yingxian eleva-se a 220 pés acima das planícies da província de Shanxi. Construído em 1056, continua sendo o pagode de madeira mais alto e antigo do mundo. Terremotos atingiram a região mais de 40 vezes desde a sua construção. O pagode ainda está de pé. Engenheiros encontraram o mesmo princípio em funcionamento. As juntas não eram rígidas. Elas foram projetadas para se mover. Os edifícios que sobrevivem aos terremotos não são os que lutam contra a força. São os que dançam com ela. Em 1976, pesquisadores japoneses da Universidade de Kyoto iniciaram um estudo sistemático das juntas tradicionais de madeira. A construção moderna baseia-se em conexões rígidas, parafusos, pregos e placas de aço. Os construtores tentam tornar a junta o mais rígida possível para que o edifício atue como uma unidade sólida. Quando a força excede o que as conexões rígidas podem suportar, a falha é repentina e catastrófica. A marcenaria japonesa opera no princípio oposto. As juntas são projetadas com folga intencional, pequenos vãos, ângulos precisos e superfícies que podem deslizar umas contra as outras sob estresse. A estrutura balança como uma árvore ao vento, em vez de quebrar como um galho congelado. O pilar central de um pagode tradicional demonstra este princípio em sua forma mais dramática. O shimbashira é suspenso. Ele fica pendurado na estrutura do telhado e paira logo acima do solo, sem tocar na fundação. Durante um terremoto, este enorme pilar de madeira balança como um pêndulo dentro do edifício. Enquanto os andares tentam se mover em uma direção, o pilar pesado os puxa de volta para o centro. Ele atua como um sistema de amortecimento passivo inventado 1.200 anos antes de os engenheiros darem um nome ao conceito. Os arranha-céus modernos agora usam amortecedores de massa sintonizados baseados exatamente neste princípio. As juntas que conectam os membros horizontais e verticais são igualmente sofisticadas. A junta Kana-Watsugi une duas vigas usando cortes entrelaçados em forma de Z, sem metal, sem adesivo.
Cada uma dessas juntas requer tolerâncias entre 1/10 e 3/10 de milímetro. Pesquisadores da Universidade Estadual de Oregon documentaram algo notável em 2019. Juntas tradicionais japonesas que estão em serviço há 50 anos são mensuravelmente mais fortes do que no dia em que foram instaladas. As fibras de madeira sob compressão se entrelaçam lentamente ao nível celular. As juntas ganham de 15 a 20% de resistência adicional ao longo das décadas. Compare isso com conexões de pregos e parafusos. As juntas de fixadores modernos perdem de 30 a 40% de seu poder de fixação em 20 anos. Se essas juntas são mais fortes, duram mais e sobrevivem a terremotos que destroem edifícios modernos, por que paramos de usá-las? A resposta começa em 1868, com uma decisão deliberada de enterrar 1000 anos de conhecimento. Quando os navios negros do comodoro americano Matthew Perry chegaram à Baía de Tóquio em 1853, o Japão estava isolado do mundo ocidental há 250 anos. Em 1868, o imperador Meiji lançou um programa intensivo de modernização. A tecnologia ocidental seria adotada integralmente. Métodos tradicionais japoneses foram rotulados como atrasados e sistematicamente desencorajados. A Lei de Construção Urbana de 1919 oficializou esse abandono. Construtores tradicionais, de repente, precisaram de papelada que não podiam produzir. Suas juntas não tinham fórmulas de engenharia porque as fórmulas nunca haviam sido escritas. A destruição da Segunda Guerra Mundial completou o que a restauração Meiji começou. Pistolas de pregos substituíram as juntas cortadas à mão. Um edifício que levaria 6 meses para carpinteiros tradicionais, agora poderia ser estruturado em semanas. Os mestres carpinteiros que sobreviveram à guerra viram-se obsoletos. Por volta de 2000, carpinteiros tradicionais totalmente treinados estavam quase extintos. A Lei de Normas de Construção de 1981 criou a barreira final. A marcenaria tradicional agora exige relatórios de engenharia personalizados, que custam de os 50.000 reais a os 100.000 reais. O código não proíbe explicitamente os métodos tradicionais, simplesmente os torna economicamente impossíveis. Quem se beneficia deste sistema? A indústria madeireira lucra com dimensões padronizadas. A indústria de fixadores lucra com pregos e parafusos instalados aos bilhões. A indústria de desenvolvimento lucra com edifícios projetados para durar 30 anos. Assim, o ciclo de demolição e reconstrução nunca termina. A construção tradicional produz edifícios que duram séculos. Isso não é uma vantagem em uma economia baseada na rotatividade. Isso é uma ameaça. Hoje, menos de 100 mestres carpinteiros no Japão possuem o conhecimento completo da marcenaria tradicional. A idade média deles é de 67 anos. Mas eis o que a indústria não previu. As técnicas que enterraram estão ressurgindo de formas que não podem impedir. Em 2020, a Unesco designou as técnicas tradicionais de arquitetura em madeira japonesa como patrimônio cultural imaterial. A usinagem CNC, agora, pode cortar juntas japonesas tradicionais a partir de modelos tridimensionais. As tolerâncias que exigiam 15 anos de treinamento manual podem ser alcançadas por uma tupia, seguindo instruções digitais. Juntas tradicionais, cortadas por máquinas, custam cerca de 60% menos do que as versões cortadas à mão. E, ao contrário dos pregos, as juntas serão mais fortes em 50 anos do que são hoje. Os mestres carpinteiros sobreviventes tomaram uma decisão extraordinária. Em vez de guardar suas técnicas como segredos comerciais, muitos escolheram a transmissão deliberada, manuais detalhados, demonstrações online e workshops para estudantes estrangeiros. A geração que viu seu ofício quase morrer escolheu garantir que ele não possa ser enterrado novamente. As técnicas existem em formato digital. Agora, elas podem ser copiadas infinitamente e transmitidas globalmente. Se você está planejando uma construção,
Pergunte ao seu carpinteiro de estruturas de madeira sobre opções de marcenaria tradicional. O custo inicial será mais alto, mas o custo vitalício será menor. A marcenaria japonesa é um exemplo de sabedoria de construção enterrada, mas o padrão se repete. O concreto romano que endurece sob a água. Os captadores de vento persas que resfriavam edifícios sem eletricidade e a construção inca resistente a terremotos que sobreviveu há 5 séculos. Cada um representa um conhecimento que a construção moderna descartou como primitivo, até que engenheiros tentaram e falharam em igualar seu desempenho. Por 14 séculos, edifícios de madeira montados sem um único prego sobreviveram a todos os terremotos, enquanto estruturas modernas desmoronavam ao seu redor. A técnica não foi perdida, ela foi enterrada. A junta de meia madeira, onde duas peças se cruzam removendo metade da espessura de cada uma, é o ponto de partida perfeito para iniciantes. Comece colocando uma tábua sobre a outra na posição exata em que deseja uni-las. Use sua faca de marcação e o esquadro para transferir a largura da tábua superior para a tábua inferior, marcando linhas claras na face. Continue essas marcas em ambas as bordas, usando o esquadro para mantê-las perfeitamente verticais. Ajuste seu graminho para exatamente metade da espessura da sua madeira, medindo cuidadosamente com uma régua. Em seguida, trace uma linha conectando suas marcas de largura em ambas as bordas e através da extremidade, se a junta estiver no final da tábua. Essas linhas de layout formam um mapa preciso que guia todos os seus cortes. Portanto, leve o tempo que precisar e verifique as medidas 2 vezes. Com o layout concluído, prenda a tábua firmemente em um torno, ou com grampos, e comece a serrar ao longo do lado do descarte de suas linhas de largura, ou seja, o lado da linha que será removido. Mantenha o serrote perfeitamente vertical. Observe a linha da face e a linha da borda ao mesmo tempo para garantir a precisão. Pare de cortar exatamente quando atingir a linha de profundidade, pois ultrapassá-la cria lacunas visíveis na junta acabada. Faça vários cortes de alívio adicionais dentro da área de descarte, com espaçamento de aproximadamente 6 mm, o que facilita muito o trabalho posterior com o formão. Agora pegue seu formão com o bisel voltado para baixo em direção ao descarte e posicione-o logo dentro da sua linha de profundidade. Golpeie-o firmemente com o maço para cortar as fibras. Em seguida, incline o formão para remover as pequenas seções de descarte entre os cortes de alívio. Trabalhe com cuidado de ambas as bordas em direção ao centro da tábua, para evitar que o formão rache a madeira além das suas linhas de layout. Continue aparando o material em camadas finas, verificando frequentemente contra uma superfície plana até que o fundo do seu rebaixo esteja perfeitamente plano e exatamente na profundidade marcada. Repita todo esse processo na segunda tábua. Em seguida, teste o encaixe pressionando as peças uma contra a outra. Uma junta de meia madeira bem cortada deve encaixar com uma pressão firme da mão, parecendo ajustada, mas sem exigir marteladas. Se a junta estiver muito apertada, identifique os pontos altos procurando por áreas brilhantes onde as peças se esfregaram. Em seguida, apare cuidadosamente quantidades minúsculas até que o encaixe melhore. Se a junta estiver muito frouxa, você aprendeu uma lição valiosa sobre cortar no lado do descarte das suas linhas, e deve guardar esta peça de prática como um lembrete enquanto começa de novo com uma nova tábua. Após concluir com sucesso várias juntas de meia madeira, você estará pronto para a fura e espiga, que forma a base de quase toda a construção de móveis em todo o mundo. A espiga é uma lingueta saliente cortada na extremidade de uma tábua, e a fura é um buraco retangular cortado em outra tábua para recebê-la. Esta junta cria conexões em ângulo reto, notavelmente fortes,
porque as fibras de madeira se entrelaçam em múltiplas superfícies. Comece a espiga, ajustando seu graminho para 1/3 da espessura da sua tábua, o que deixa a espiga centralizada com ombros iguais em cada face. Trace esta linha através do topo da fibra e desça por ambas as faces da tábua, até o comprimento desejado da espiga. Normalmente entre 20 a 40 milímetros para trabalhos em escala de móveis. Repita com o graminho ajustado em 2/3 da espessura, obtendo duas linhas paralelas, que definem as faces da espiga. Cerre as faces da espiga cortando ao longo do lado do descarte das suas linhas de graminho, mantendo o serrote perfeitamente alinhado com as marcas na face e no topo da fibra ao mesmo tempo. Estes cortes estão entre os mais importantes em toda a marcenaria, e desenvolver seu olhar para o cerrado vertical reto exige prática. Pare cada corte na linha do ombro. Em seguida, reposicione a tábua para serrar os cortes do ombro, que liberam as peças de descarte. Limpe qualquer rugosidade nas faces da espiga com leves aparas de formão, mantendo as superfícies planas e as bordas nítidas. Para a fura, posicione sua espiga recém-cortada diretamente na tábua receptora, exatamente onde deseja a junta. Trace ao redor dela com sua faca de marcação e estenda as linhas de profundidade pela face, usando seu esquadro e graminho. Perfurar a maior parte do descarte torna o corte da fura muito mais fácil. Portanto, selecione uma broca ligeiramente menor que a largura da fura e faça uma série de furos sobrepostos até a profundidade marcada, tomando cuidado para manter a furadeira perpendicular à superfície. Agora, use seus formões para limpar as paredes da fura, trabalhando cuidadosamente para criar lados verticais, planos e cantos quadrados. Comece cada corte de formão no topo da fura e trabalhe para baixo em camadas finas, verificando constantemente seu progresso em relação às linhas de layout. A fura finalizada deve haver paredes retas, lisas e perfeitamente dimensionadas para receber a espiga com pressão firme da mão. Uma vez confortável com as juntas básicas, você pode explorar a engenharia inteligente que diferencia a marcenaria japonesa das abordagens ocidentais mais simples. O kamatsugi, ou junta de foice, transforma uma junta de sobreposição comum em uma conexão de travamento mecânico que não pode ser separada depois de montada. Comece cortando uma junta de meia madeira padrão, como você aprendeu anteriormente. Mas, antes de considerá-la completa, marque um pequeno entalhe triangular no canto interno de uma das metades. O entalhe deve inclinar-se para dentro em cerca de 45 por rostro e estender-se aproximadamente 6 mm para dentro da junta. Na peça correspondente, marque uma projeção triangular correspondente que se encaixará neste entalhe quando as peças deslizarem uma na outra. Corte cuidadosamente esses elementos angulares com seu serrote e refine-os com um formão afiado, testando o encaixe repetidamente. Quando executadas corretamente, as duas peças deslizam uma na outra por apenas uma direção e o gancho angulado as trava contra a separação. Esta junta parece enganosamente simples por fora, enquanto esconde princípios mecânicos sofisticados por dentro. Dominá-la ensina você a pensar tridimensionalmente sobre como as peças de madeira interagem, o que abre as portas para a compreensão de juntas tradicionais cada vez mais complexas. Os edifícios mais antigos ainda estão de pé. Os edifícios mais novos já estão programados para demolição. Isso não é progresso. Isso é obsolescência planejada disfarçada de engenharia. E agora você sabe o que eles enterraram. Se esta história mudou a forma como você olha para as estruturas em nosso mundo, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história arquitetônica que tentaram enterrar. Vamos construir um futuro que dure. O próximo tesouro da sabedoria antiga será revelado em breve.